Aí, Geralmente, breve volta. então hoje nós vamos conversar um pouco do livro A Gênesis e o item Aparição de Jesus após sua morte. Vê aqui a introdução do Evangelho de Emmanuel, comentário sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 22. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida e para com os semelhantes. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? É uma pergunta, né? Então vamos fazer aqui algumas observações desse texto de Emmanuel. Ele começa dizendo o seguinte, que essa proposta aqui é direcionada para a edificação íntima do reino de Deus em nós. É para que a gente possa usufruir um nível de plenitude, de bem-estar, de harmonia íntima, que é o verdadeiro estabelecimento do reino de Deus dentro de nós. E para que isso ocorra, ele vai dando aqui alguns traços. Meditemos nossos erros conscientes ou não. A questão que Emmanuel começa aqui dizendo é o seguinte, é de que o primeiro direcionamento mais importante que a doutrina espírita traz para a nossa vida é nos trazer a noção de responsabilidade sobre o que fizemos ou sobre o que a gente faz. Então, se tem uma doutrina que é a mais identificada, em de que cada um recebe na terra ou fora da terra, de acordo com as suas obras, e de que o maior responsável por aquilo que acontece comigo sou eu mesmo, é a doutrina espírita. Então, por isso ele começa dizendo: meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida e para com os semelhantes. Se há entre outro aspecto importante também ligado a isso, é que a doutrina espírita deixa bem claro que na terra e fora da terra impera as leis divinas, aonde uma delas é estabelecido com mais absoluto critério a lei da justiça. Claro que também é associada ao amor e à misericórdia, o que deixa bem claro o seguinte fato, é de que quando a gente sofre determinadas provações, determinados problemas mais graves, a gente sempre pode analisar do seguinte modo: o que é que eu fiz? Não é o que é que os outros fizeram a mim, não é o que as situações criaram de problema para mim, é o que é que eu fiz, por que é que isso me aconteceu, o que é que eu tenho para aprender com isso, ou seja, assumir responsabilidade e não ficar achando que os outros são os culpados. O sofrimento nosso, a causa é porque tal situação deu o azar de acontecer. A gente é chamada a buscar as respostas verdadeiras dentro de nós. É isso que é o que poderia mais estabelecer em termos de responsabilidade que a doutrina espírita nos dá. E ele continua dizendo: definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida e para com os semelhantes. Teremos, a consequência é essa, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo. Por quê? Porque nesse primeiro passo que ele vai argumentando se a gente passa isso, e não é exceção para ninguém na Terra, por situações amargas e inesperadas, por problemas os mais variados, significa, em termos espirituais, que a gente tem um passado de erros, de problemas e de coisas graves. Então, se podemos deduzir isso, a outra consequência é
para que Deus perdoe as nossas faltas, o que é preciso? A gente está sempre apto a perdoar dos outros. E por quê? Porque a gente não tem ideia do passado nosso. Quando eu me coloco como arbítrio e condeno outras pessoas, eu não tenho ideia do meu passado. E eu poderei, através desse modo, me abrir às circunstâncias bem amargosas, porque vai chegar a hora da cobrança para mim. E aí? É por isso que tem aquela parábola que Jesus narra daquele servo daquele homem que tinha vários servos e que perdoa uma dívida de um deles. Só que aquele tinha alguém que devia a ele e ele não perdoou. É exatamente essa questão. É que como a gente não tem ideia do que a gente fez no passado, a gente tem que estar perdoando tudo, todos e sempre, que a gente não sabe o que a gente fez. Aonde a gente se coloca como não, e eu não perdoo este fulano, cuidado, você não sabe o que é que você tem. Porque perante as leis de Deus, o passado reencarnatório nosso não está apagado. E aí podem surgir as cobranças. E fechando aqui esses argumentos, ele diz o seguinte: teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando no âmago do coração, no mais íntimo do nosso coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Porque a gente realmente não sabe não, viu? Porque quando Emmanuel coloca essa frase de que a gente deve chegar ao ponto de dizer: será que tem alguém pior do que eu? A gente não sabe se tem não, porque a gente não sabe o passado espiritual nosso. Então, esse argumento, ele não é um argumento de autopiedade, de porque eu sou o pior de todos. Não, é porque você pode ser o pior de todos e você não sabe. Você não tem ideia de quantas vezes crimes ou erros graves seus foi perdoado até o ponto em que você chegou na atual encarnação. Então, por isso, a pergunta que deveremos fazer: será que tem alguém pior do que eu? Isso é para cada um de nós ter essa posição perante a necessidade de estar sempre perdoando e compreendendo os outros. Quando ele pergunta se existe alguém mais ingrato para contigo do que eu. Porque é justamente isso, a gente se sente tão ofendido, mas Deus dá tanta coisa boa a gente, que às vezes a gente segue e a gente só se agarra As coisas com as ruins, coisas as ruins. coisas ruins. E isso é uma ingratidão mesmo, porque ele está ali, ele é tão bom com a gente, e às vezes uma besteira que a gente faça, a gente já se sente desprotegido. E às vezes é até para o nosso meio. E às vezes, com certeza, assim, a grande maioria acredita que amar sempre que acontece algo que é contra a nossa vontade naquele momento, então alguma coisa que nos magoa é para o nosso bem. Talvez a gente não chegue nunca a entender realmente por que nessa encarnação, mas tenho certeza absoluta que foi o melhor que poderia acontecer para a gente, né? Verdade, sabe? E eu acho que é mais nesse sentido aí, dessa ingratidão, que a gente sempre está reclamando a Deus. A gente não reclama sempre, ele reclama, não é? Em termos de perdão, Se trabalha muito, reclama, é isso que eu estou cansada. Não é verdade. Está sem trabalho. em termos de perdão, se Deus nos perdoa e a gente não perdoa alguém, a gente está sendo ingrato. Pronto, começou por aí. Porque você recebeu. E em vez de você distribuir o que você recebeu, que era o perdão de Deus, você, pelo contrário, não perdoou. E aí você está sendo um autêntico ingrato. Vamos então entrar no tema aparição de Jesus após a sua morte. Então, todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero.
Então vamos. Então vejam, os 4 evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram as aparições do Cristo após a crucificação. Mas essas aparições, no entendimento de nós espíritas, não tem nada de miraculoso, de fora das leis divinas. É claro que é preciso o conhecimento das leis dos fluidos, que a gente andou até falando sobre isso nesse próprio estudo do livro A Gênese. As leis dos fluidos que possibilitam as materializações dos espíritos. As leis dos fluidos que levam a gente a entender como é o corpo espiritual, o perispírito, e de como ele pode se condensar, adquirir tangibilidade e ser visível entre nós. E é o que faculta com que um espírito possa ser visto por muitas pessoas em uma mesma circunstância. Então, as aparições de Jesus não fogem dessas leis dos fluidos. Estão todas dentro delas. Na verdade, tudo aquilo que a igreja tradicionalmente entendeu como miraculoso, como sendo um poder que só o Cristo teria, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente tira o miraculoso, o fantástico, e percebe que tudo está dentro de leis. A questão foi a ignorância dessas leis e que agora, através do Espiritismo, nós somos chamados a tomar conhecimento. Continuemos. Aparece inoptadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não tornam reconhecível nem sequer os seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Então, é citado no livro A Gênese, nesse capítulo 15, as diversas circunstâncias em que o Cristo apareceu. A primeira delas, a Maria Madalena, quando ela foi visitar o túmulo, antes de qualquer outro, e Jesus não estava mais lá. E que a partir dali ela se constata com a materialização do Cristo. Quando ele pergunta a ela quem ela procura, ela acha que é alguém que cuidava dos jardins, alguém assim. E aí ela diz, o meu Senhor que levaram, ele diz, Maria. E quando ele diz o nome dela, ela percebe pela voz que era Jesus. Mas aí teve as aparições também com os apóstolos, a portas fechadas. Mas veja, quando aqui é citado que ele aparece inoptadamente e desaparece, de que, por exemplo, quando os discípulos estavam reunidos, ele aparece já lá dentro, ele não aparece fora. Então a gente vai perceber que algumas aparições de Jesus têm a ver com a materialização do corpo fluídico, como também pode ter a ver com a vidência, quando é uma aparição isolada, mas tudo dentro da lei dos fluidos. Vamos continuar aqui. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Então, o impacto da materialização de Jesus, mesmo para os apóstolos que conviveram com ele, transmite na leitura dos textos bíblicos que os apóstolos não sentiam, não percebiam aquilo como sendo o corpo físico de Jesus, como sendo o Cristo, claro, mas de uma forma que eles não entendiam o que é que estava acontecendo. Houve muitas revelações que o Cristo havia dito aos apóstolos que eles não teriam condições de entender.
mesmo eles tendo, por exemplo, presenciado o fenômeno da materialização de Moisés e Elias, que eles acharam no momento um fato deslumbrante, Pedro, Tiago e João, mas não perceberam ou não foi trabalhado a questão em termos de eles entenderem como a materialização era possível. Eles acharam que aquilo ali houve porque Jesus estava ali. De fato, a presença de Jesus era um fator impactante, mas a realização foi devida às questões das leis dos fluidos, para que Moisés e Elias se materializassem. Mas eles tinham a respeito disso o quê? Um conhecimento muito distanciado. Se a gente, quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não vai se surpreender, porque essas questões não são tratadas em nenhum livro bíblico. Eles viam aparições de anjos, que na verdade eram muitas vezes espíritos em formas humanas, né? Como aconteceu até no relato do livro bíblico apócrifo, que é aquele livro que trata da materialização constante de um anjo, Tobias. Tem um livro bíblico chamado Tobias, que relata de forma minuciosa a aparição materializada de um anjo. Apesar que diversos livros na Bíblia, inclusive o Apocalipse, tem a materialização de um anjo quando João vai começar a escrever o livro. É tanto de um espírito, de um homem, que João, quando vê o anjo, entre aspas, tenta se ajoelhar. E aí aquele espírito diz a João: não faças, sou teu conservo, adora a Deus. Sou alguém do teu nível, tu não tem que estar me adorando. Era um espírito desencarnado. A Bíblia diz que era um espírito. Não precisa ir muito longe para achar que os nossos irmãos evangélicos dizem logo que era o Espírito Santo, já que não aceitam um espírito materializado que tenha sido um homem na terra. Mas pelo diálogo que tem, a gente entende que era um homem, um espírito desencarnado. Quando ele diz a João: não faças, eu sou teu conservo, adora a Deus. Então, voltando aqui no texto, bom, continuando ainda, Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades. Então, hoje, com o conhecimento do Espiritismo, a gente entende como se dá os fenômenos das aparições, das casas mal assombradas. Mas para a grande maioria da humanidade, mesmo do movimento cristão, não tem a menor ideia do que seja espírito, como nós entendemos no Espiritismo, e não encontram justificação que não seja pelo fantástico ou pela intervenção do demônio para qualquer um desses fenômenos que ocorrem aí. A incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu. Assim, quem não acredita, quem é incrédulo, diz que isso que na Bíblia diz que Jesus fez e que apareceu é mentira, é história, é criação do homem. Então, rejeita, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera lendários, como lendas. O Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos, prova a possibilidade deles
não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas. Então, a análise que nós temos através do Espiritismo para as aparições de Jesus, como para os milagres, os fenômenos que ele produziu, estão todos dentro da lei dos fluidos, e que, por essas leis, não só o Cristo pôde produzir, outros também. Esses fatos se passaram com outros, né? Inclusive no movimento espírita mesmo, por exemplo, com médios como foi Eurípides Barçanufo, ele aparecia, se materializava em outros lugares, mesmo durante a encarnação dele. O que para as pessoas que não têm a menor ideia era um fato ou mentiroso ou lendário. Mas a gente sabe que não. Era um fenômeno, às vezes, de bicorporeidade, e no qual essa mediunidade dele possibilitava ele estar fisicamente no corpo e espiritualmente no outro, agora agindo no outro corpo, no perispírito, como se tivesse encarnado. É porque é relatado nas biografias de Eurípides que ele operou pessoas em espírito. Em espírito que eu digo como? O corpo físico no lugar, ele aparecer no outro lugar, materializasse o corpo espiritual dele, ele intervir no mundo material e operar. Então, isso, para quem não tem a menor ideia, é história para criança, ou como falam popularmente, história para o boi dormir, porque vão dizer que é uma mentira. Mas a gente sabe que há os relatos históricos e comprovados desse tipo de mediunidade. Inclusive, em relação a isso, eu compartilhei, não sei se vocês assistiram, aquele videozinho do Clóvis Nunes, que relata o fenômeno de materialização entre os maçons. Então, ele narra que, na época da Segunda Guerra Mundial, quando o presidente dos Estados Unidos ia autorizar jogar a bomba em Hiroshima e Nagasaki, ele, que era protestante, foi pedir apoio aos maçons sobre tomar essa atitude ou não, de terminar a guerra jogando bomba em Hiroshima e Nagasaki. E aí os maçons na Europa fizeram um encontro geral entre eles na França, foi maçons de vários lugares ali, fizeram uma reunião e convidaram assim os que eram mais antigos na maçonaria para fazer uma palestra, dizer o que achavam. Aí um discursou 35 minutos. E um discursou 35 minutos. O segundo discursor tinha de vários lugares. Depois do discurso desse, calou-se todo mundo, a reunião encerrou. Agora, por quê? Esse que discursou mostrou todos os pontos da maçonaria que eram contrários a isso, de tal forma que não tinha mais ninguém o que dizer nada. E aí, quando terminou a reunião, eles iam ter um jantar, e no jantar procuraram esse palestrante, o palestrante sumiu. E quando foi no outro dia, ainda procurando, eles foram no livro de registro dos convidados para fazer palestra. E nesse livro não só tinha um registro, como tinha uma espécie de um artigo, uma foto que tinha ele. E aí a pessoa que fez os registros indagaram a ela quem era aquela pessoa. Ela disse: foi esse aqui que fez o registro comigo. Só que aquela pessoa tinha morrido há muitos anos, era um maçom. Só que foi o espírito dele materializado, que fez a palestra e durante todo esse tempo, né, e fez de uma forma tão retumbante que eles encerraram a reunião. Não tinha mais o que dizer. Não. E os maçons realmente não apoiaram, e mesmo assim os Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki.
o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Então, desde que se considere aqui a palavra milagre como um fato surpreendente, impactante, o maior produzido pelo Cristo, é a essência do seu evangelho, as ideias que ele trouxe, os ensinamentos, a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado, mesmo levando em conta a exiguidade, a ausência quase total de meios de ação para ter o impacto que teve o evangelho do Cristo. Então, esse, para os espíritas, é o fato mais impactante. Não é os milagres, não são as curas, não são as aparições, todas elas dentro da lei dos fluidos, e que não só foi feito por Jesus, foi feito por muita gente, por muitos médios ao longo de toda a história humana. Não foi só do Cristo. Aqui eu trouxe a passagem de João 20, 11 e 18, que é meio impactante, que é aquela de Maria com Jesus, que foi a primeira aparição. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Eu separei essa passagem não só pela questão da aparição, mas sobretudo pelo impacto da declaração de Jesus a Maria, Porque aí fica muito explicitado, isso está de forma muito clara o quê? De que Jesus não é Deus. Coisa que no mundo cristão é objeto de, às vezes, discussões e arengas fortes. Porque a grande maioria das igrejas evangélicas e da própria igreja católica divulga e ensina Jesus como sendo Deus, em termos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, onde não haveria separação nenhuma da natureza de Jesus da de Deus. Mas aqui Jesus, o que é que deixa bem clara a passagem? Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E isso se encontra em Bíblia católica, evangélica, o texto é o mesmo. Ninguém fica achando que isso é um texto porque é da interpretação das igrejas protestantes. Nada a ver. É um texto que é traduzido em todas as Bíblias dessa mesma forma. E eu aqui ainda trouxe um texto que já faz algum tempo eu trouxe, mas como se enquadra nessa questão que nós estamos tratando, que são as aparições de Jesus depois da crucificação. Essa parte da primeira carta a Pedro, capítulo 3, 18 a 20, que é uma das partes que eu acho que eu nunca vi um comentário evangélico em igreja evangélica dessa parte. Mesmo eu já tendo frequentado durante um bom tempo a igreja adventista ou presbiteriana, essa parte ninguém comenta e ninguém quer comentar. E a gente vai comentar porque o Espiritismo é que explica isso aqui muito bem. Mortificado, na verdade, na carne, se refere a Jesus, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Aqui não é uma parábola, não é um sentido figurado, é um texto literal da carta de Pedro que diz o quê? Que Jesus, depois da crucificação, foi pregar aos espíritos em prisão. Ele não ficou 3 dias sepultado, dormindo, não. Ele estava em atividade plena.
Inclusive aquele livro Boa Nova tem partes além de Humberto de Campos que narram entre outras circunstâncias, né? Por exemplo, que Jesus visitou Judas logo após a crucificação, antes de ter ressuscitado. Tem até uma crônica de Humberto de Campos que está em outro livro, eu esqueço qual livro, que é o anjo da caridade. Jesus fala com o anjo para que vá socorrer Judas. Eu acho que é nesse livro mesmo, nesse livro Boa Nova, se não estou enganada. Talvez seja. Que é uma passagem que... Eu sei que o título é esse, é Anjo da Caridade. Dele desencarnar, aí vários anjos descem. Anjos que botam o olho nas feridas, outros anjos exatamente, tocando música, e ele chama um anjo bem apressadinho, ele já não falava mais, aí ele balbucia, e é o anjo da caridade. Ele pede que vá socorrer Judas, que tinha acabado de se suicidar. É maravilhoso esse livro. Então aqui o texto é bem claro dizendo o seguinte, que Jesus foi visitar os espíritos em prisão. Quem? Aqueles que foram rebeldes em encarnações anteriores, inclusive nos dias de Noé, que estavam desencarnados. E aí alguns dizem, mas esse tempo todo desencarnados? Quantos espíritos impenitentes no mal passam séculos em lugares de treva, de sofrimentos, de reencarnarem? Muitos. E aqui falam que são aqueles espíritos, quando diz espíritos em prisão, é porque eram espíritos em situações muito difíceis. E ainda tem esse texto aqui também na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos. Qual é a igreja evangélica que vai contar uma história dessa? O Evangelho pregado aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Essas duas citações da carta de Pedro são muito fortes em vários aspectos que só no Espiritismo encontra apoio. Um deles, sobrevivência consciente do espírito depois da morte do corpo. Não é espírito ficar dormindo. Se Jesus foi pregar a eles estavam acordados e conscientes do que fizeram, ou seja, preservavam a sua individualidade. Esse texto é muito forte em relação a isso, né? E o outro aspecto é de que mesmo no mundo espiritual, o espírito pode se arrepender e retificar seus caminhos. Não é só durante a encarnação. Porque a gente sabe que uma das pregações muito veementes, né, que os nossos irmãos evangélicos principalmente fazem nos textos bíblicos é de dizer: olha, isso é a última chance sua, arrependa-se agora, senão você vai ficar condenado para sempre. Você perder esse momento de você aceitar Jesus, acabou-se, não tem retorno. Aqui a gente vê nesse texto que, olha, se Jesus foi pregar e veja só, é bom que se entenda, esses mortos aqui não se pode dizer que é mortos em espírito, não, é mortinho em carne, em tudo, desencarnados, porque não é um texto figurativo, não. Então, foi pregado o Evangelho também aos mortos, aos falecidos, aos defuntos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens da carne. Como é essa história? Fossem julgados segundo os homens da carne. Foi pregado a eles para que eles pudessem ter a decisão como se eles estivessem encarnados. Do mesmo jeito que os encarnados tinham tido a pregação do Evangelho do Cristo, o Cristo teria ido pregar a esses espíritos em prisão. É esse o sentido. Para que não se achasse que aqueles que viveram só na época de Jesus tinham sido privilegiados. E os outros que morreram antes? É aí onde entra essa questão do Evangelho pregado também aos mortos. Os que antes e que estavam no mundo espiritual também receberam
o conteúdo espiritual do Evangelho. E no final, quando diz aqui, mais vivesse segundo Deus em espírito, é a proposta que é feita para todos nós, quer estejamos encarnados ou desencarnados, que é o quê? O que é viver segundo o Espírito? É viver com consciência de imortalidade, é viver em harmonia com as leis de Deus, é viver tendo, em termos espirituais, a exata compreensão da finalidade da vida, da encarnação, ou do plano em que a pessoa estiver, que é a evolução, a perfeição e a felicidade que aguarda a todos nós. Esse foi o último texto que eu separei para hoje. Se alguém aí tiver alguma observação ou pergunta, ali ainda está faltando 3 minutos. Então, dos textos bíblicos, no Novo Testamento, sobretudo, o que é mais forte em relação à questão dos mortos, esses 2 textos. E eu volto a dizer a vocês, ninguém fala sobre esses textos na Igreja Católica e nem Igreja Evangélica, porque geraria problema para um pastor ou um padre explicar. Explicar o que? O que está escrito? E que vai de encontro a raízes de suas doutrinas? Como? É por isso que, de certo modo, é muito importante os espíritas terem um certo conhecimento da Bíblia, pelo menos, sobretudo, do Novo Testamento, para ter, às vezes, até a possibilidade de explicar a outras pessoas que têm um entendimento distorcido da Bíblia. Né? Então vamos lá, né? Vamos para a prece.